Olá, bom dia. Espero que vocês possam me fazer companhia nessa pequena viagem. Hoje eu quero conversar ou falar sobre o que é conversar. Desculpa pelo jogo de palavras. O que é conversar, né? Eu tenho notado que muitos angolanos não sabem o que é conversar, né? A pessoa chega, diz que quer falar contigo, mas no final de contas é um ralhete, é uma jeremiada, é uma pontificação, né? É uma tentativa de te humilhar, é tudo menos uma conversa. Porque as pessoas não sabem o que é conversar. Conversar é se fosse uma estrada de duas faixas, certo? Você fala e o outro responde. Por quê? Porque conversar é a tentativa de você transmitir a outra alma humana, a outra pessoa que tem consciência igual a si, uma informação, uma impressão, uma opinião, né, uma descrição dos fatos. Você tenta dar àquela pessoa algo que você tem em si, para ele perceber, ter a mesma percepção que tu, certo? Mas ele também tem essa capacidade de percepção. Então, normalmente, o que deveria acontecer nas conversas é que a pessoa pode te dar uma contra-perspectiva ou pode te pedir durante a conversa a oportunidade de esclarecer tanto a sua própria visão das coisas ou pedir que tu esclareças a tua visão da coisa. Ou seja, sendo a conversa um encontro de duas consciências humanas, é normal que haja comunicação, ou seja, você fala, ele ouve e tem o direito de responder, certo? Mas isso muitas vezes não acontece, porque as pessoas não respeitam o próximo, né? Ele acha que só ele é que sabe, só ele é que tem o direito de falar e o outro não tem o direito de falar. Isso é maldoso, porque a vida humana, como todos sabemos, né, é uma viagem. Estamos todos aqui de passagem e cada um a seu tempo vai juntar as pernas e ficar entre seis tábuas. Então, o tempo de cada um é precioso. Quando você pede que o outro use do seu tempo para ouvir o que você tem a dizer, há uma questão de reciprocidade em que você tem que ouvir o que ele tem a dizer de volta para si, né? Especialmente quando você chega no outro e você diz que você quer conversar com ele. Ou seja, você já vem com o teu pedido, né? Supondo, né, a possibilidade de diálogo. Quando não há possibilidade de diálogo, diga mesmo ao outro, olha, eu quero te anunciar algo. E a pessoa depois sabe se vai falar consigo ou não, certo? Mas eu acho que por causa da questão da tecnologia, né, dos smartphones, em que você está habituado a falar com pessoas que você não vê e mandar mensagens, né? Você manda a mensagem e o outro não responde. Ou você manda a mensagem e bloqueia o outro. Então, há esta questão da comunicação direcional que as pessoas têm este hábito e agora trazem até em conversas com pessoas assim cara a cara. E isto está a alimentar o mau hábito que nós tínhamos em Angola de você dizer ao outro que tratar o outro com arrogância, né? Você sabe quem eu sou, eu falo e você cala a boca. Não. Epa, se você só quer falar, eu tenho o direito de não ouvir. E este direito de não ouvir, eu posso usar de várias maneiras. Posso simplesmente me retirar e deixar você falar sozinho. Não sou obrigado a te ouvir. Ninguém é obrigado a aturar o outro, certo? Então, a questão da comunicação. As pessoas, você vê que este hábito da incapacidade de comunicar, né? Surge disso aí que eu disse, né? Não respeitar o outro como uma pessoa igual a si, não respeitar a opinião do outro, ser egomaníaco e pensar que apenas sua opinião vale, né? E depois tentar usar a conversa como uma demonstração de força. Porque uma conversa tem que ter objetivo, né? Ou você está a tentar convencer algo ou alguém de algo, ou você está a tentar descrever algo a alguém, né? Então, qual é o objetivo? Qual é o objetivo da conversa? Muitas vezes as pessoas têm como objetivo da conversa a humilhação do outro. E por isso que você vê que algumas pessoas têm essa tática de falar, 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 falar e falar e falar e não deixar o outro nem sequer a chance de responder. Pá, se alguém vem com essa, você tem o direito de mandar tomar banho. Você não é obrigado ao aturar, né? Então, se o objetivo da conversa é a humilhação do outro, né?
humilhação, por uma demonstração de poder, eu falo e você ouve, então você não é obrigado a ficar aí a ouvir aquilo, percebe? E você vê que este hábito de não saber conversar depois passa para os debates. Por isso que os debates daqui da banda não têm boa figura. Porque ou é uma competição de egos, né? Um ego tentando se impor ao outro, não deixa o outro falar, não deixa o outro explicar um outro ponto de vista, ao menos que esse ponto de vista concorde previamente com o seu, certo? É. E, e não deixa, né, que haja realmente um confronto de ideias. As pessoas gostam muito de falar de factos científicos, né? Factos científicos, né? Segundo factos científicos e estudos. Mas é o seguinte, o facto científico não é a coisa mais importante que existe. A coisa mais importante é o método científico. O método científico é que permite você coletar fatos científicos. O que é o método científico? Né? É a confrontação de hipóteses, ou seja, você tem que ouvir todas as explicações disponíveis sobre o fenômeno que está a ser discutido e confrontando as diferentes hipóteses, você chega à hipótese que é a mais provável, né? E consoante os dados que você tem disponível. Você tem 4 critérios de veracidade. Tem o critério de verossimilhança e veracidade, ou seja, é e se parece que é, né? É um gato e tem cara de gato, né? É e não se parece que é, ou seja, é um gato, certo? Mas não tem aparência de gato, né? Ou outro critério é não parece, né? Mas é. Não parece ser um gato, mas é um gato efetivamente. E quarto, que é o não é um gato e não tem cara de gato. Ou seja, você tem 4 formas de avaliar a veracidade de alguma coisa. E entre esses 4 modos de veracidade, né? Se você estiver aberto ao diálogo, a ouvir o outro, ouvir os argumentos do outro e confrontar os argumentos, todos eles, e ser capaz de aceitar a validade dos argumentos para fins de argumentação. Mas como as pessoas têm a conversa como uma imposição do seu egocentrismo sobre o próximo, né? Então eles não aceitam sequer admitir as hipóteses, porque admitir a hipótese para eles é uma forma de admitir derrota, derrota da sua personalidade. Então, essas pessoas assim nunca vão conseguir perceber alguma coisa. E este quadro de não saber conversar com o outro é um quadro que é até um certo ponto histérico. Porque o histérico não reage aos dados reais, aos dados materiais da situação ao qual está confrontado, mas ele reage à sua emoção. A emoção emana de si próprio, dentro de si. Então, quando você está a conversar com alguém e você não está a ouvir os argumentos que essa pessoa está a dizer, né? E só estás a pensar, e só tem validade teus argumentos, você está tipo alguém que tem medo do cão, não porque o cão é realmente perigoso, mas porque dentro dele tem uma fobia, um medo do cão. Então, essa incapacidade de comunicar às vezes se transforma também em argumentos. Você tem alguém que chega a ti e te diz, olha, eu não sei se isto faz sentido na tua cabeça, mas tatati, tatatá, blá, 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 blá. Ou seja, essa pessoa está a questionar a tua inteligência, está a dizer que você é um retardado, que não consegue perceber o que ele está a te dizer. Então, se a pessoa é um retardado, por que estás a conversar com ele? Ou diz mesmo que não é uma conversa. Outra forma comum é você dizer a alguém que, olha, eu nunca pensei que um jovem como tu pensasse nisso, acreditasse nisso ou defendesse essa causa. Só que, olha, a causa que tu estás a defender é associada a pessoas maldosas, idiotas, de termo derogativo, e como eu sei que você é uma excelente pessoa, então eu tenho a certeza que você não tem esta opinião. Né? Eu estou a ser caridoso contigo, eu acho que você é melhor que isso. Seja, ele não está considerando os teus argumentos. Né? Está a tentar usar a tua vergonha para te calar e te fazer mudar de opinião. Certo? Isto não é a melhor forma de proceder. Isso é não respeitar, né, a opinião do outro, a capacidade do outro de pensar e de raciocinar. Certo?
se vê aí muito, né? Às vezes é simplesmente o tom de voz, a prepotência na voz, né? Prepotência na voz, a forma dos argumentos, né? Não deixar o outro falar, ou dizer, por exemplo, que olha, independentemente do que se disse aqui, o que vai acontecer é tatati, tatatá. Ou seja, está a dizer que o outro que falou contigo durante 15 minutos, te explicou alguma coisa, tudo que ele te explicou não te interessa, você nem prestou atenção, né? Não prestou atenção, o que vale é apenas o que você vai dizer nesse momento. Esta também é outra questão, é que a conversa realmente só existe quando você presta atenção ao que o outro diz. Você presta atenção ao que o outro diz, porque para depois poder, né, pedir esclarecimentos, né, argumentar contra ou a favor dos factos ou opiniões que a pessoa deu ou dá contra factos. Agora, quando você simplesmente ignora o que a pessoa disse e depois diz outra, às vezes concordando ou mesmo pedindo à pessoa para redizer aquilo que já disse, você está a mostrar, é uma falta de respeito. Você não está sequer prestando atenção ao que o outro está a dizer. Você só tens aí um comunicado. Quando você tens um comunicado para dar a alguém, essa pessoa não é obrigada a te ouvir, certo? Porque há uma simples questão de respeito que as pessoas não têm em mente. Já? Então, muito obrigado aí, meus amigos. Acho que a conversa fica por aqui. Então, façam um saneamento básico, né, das vossas amizades e removem delas as pessoas que não sabem conversar. Um abraço aí, Deus abençoe. Podem encontrar aqui mais vídeos no Twitter e no YouTube, no Dashcam, underline